E aí, devs! Aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente monta os ALVs, os reports, no projeto que eu estou atualmente. Tudo que a gente faz, a gente desenvolve utilizando uma arquitetura que a gente criou, que é o MVC, como se fosse o MVC da web, que é o Model, View e Controller. A gente cria basicamente 3 camadas. E cada camada vai ter um gerenciamento que ela vai fazer. Tem uma camada de negócio, tem uma camada de view, que é a parte visual, que vai controlar o LV, e tem um controller que vai direcionando para onde vai para o model, o que vai selecionar de dados, o que a gente vai exibir. É uma arquitetura muito legal. Então, se você gostou, fica com a gente até o final. Não se esqueça de clicar no curtir, compartilhe com seus amigos, compartilhe no LinkedIn, para a gente aumentar a nossa comunidade ainda mais. Sem delongas, então vamos entender como funciona essa arquitetura. Bom, antes de iniciar lá no SAP, eu queria só explicar para vocês mais ou menos o porquê que a gente utiliza essa arquitetura e como que ela é dividida antes da gente codificar, certo? Então a gente abordou o MVC, que já é um tipo de arquitetura já consolidado na parte web. Inclusive, tem algumas tecnologias Wi-Fi do SAP que utilizam MVC. O próprio WebGIMPRO da SAP também utiliza MVC. Só que assim, são controles MVC e da própria web. Então, o que a gente fez? A gente tirou o conceito do MVC da web e a gente jogou isso para dentro dos reports para trazer os benefícios do MVC para o nosso código. Por isso que não adianta você pesquisar na internet, porque às vezes o conceito vai ficar um pouco diferente do que a gente está implementando nos nossos reports, ok? Então, basicamente, existem 3 camadas, que é o Model, View e Controller. O Model é o cara responsável pela seleção de dados, ok? Então, ele vai ficar responsável por fazer os selects, para buscar dados, alimentar nossas tabelas internas e etc. Quando a gente fala do Controller, o Controller ele é a porta de entrada da nossa classe. Então, todos os eventos da SAP, o Start of Selection, End of Selection, Initialization e etc., vai ser iniciado dentro do controller. A partir do momento em que o controller vai identificar qual é o evento, ele vai direcionar ou para view ou para a nossa camada de dados, que é o nosso model, ok? Então, o que é a view? A view é justamente o controle do nosso ALV. Então, todos os eventos de double click, eventos de colorir células, colorir linhas, field cat, toda a parte de ALV, né? A gente está falando de um esquema de report. Então, toda a parte de ALV fica no view. Toda a parte de gerenciamento do que vai, os eventos SAP, fica de responsabilidade do controller. E por último, a gente tem um model, que vai ser o cara responsável por selecionar os dados. Bom, estamos aqui dentro da tela do SAP, ok? E eu vou realmente criar um objeto local, certo? Eu não vou atrelar nenhuma request, nem pacote, porque isso aqui é só didático, a gente não vai transportar em nenhum ambiente. Então, eu vou colocar aqui ygdf underline report underline mvc. GDF de Gabriel Dias Faria, tá? Então, assim, só a título de informação, título didático, é por isso que eu estou colocando essa nomenclatura, tá? Isso não vai para produção, só para a gente estudar. Então, eu vou criar esse programa junto com vocês. Então, é um report MVC, ok? Vou colocar ele como programa executável, vou colocar como objeto local. Pode até deixar isso aqui, não tem problema. E aí eu vou só ativá-lo. Ok, então nós temos nosso programa limpo, sem nenhum desenvolvimento nele. Está literalmente do zero. Então as primeiras coisas que a gente vai fazer, a gente vai criar alguns includes, né, dentro do nosso programa, que vai separar as responsabilidades. Então a gente já aprendeu o que é include. Se você ainda não sabe direito o que é include, como utilizar, no vídeo passado eu vou deixar na descrição do vídeo o link de toda a playlist. E lá a gente fala sobre performance includes, no último vídeo, tá? Então eu vou só colocar aqui, ó, include, e vou começar a colocar alguns includes aqui. O primeiro include que a gente vai fazer, eu vou colocar sempre o nome do report, underline, e vou escrever alguma coisa que vai determinar o que é o meu include. Então eu vou começar com
o SCR. O SCR é o nosso include de screen. Então, tudo que for relacionado ao selection screen de filtros do nosso LV vai ficar dentro do SCR. Ok? Ó, vou deixar ele limpo. Vou deixar ele vazio. Ativei. Pronto. Primeiro include criado. Vamos para o segundo include. O segundo include que a gente coloca é o model. Por que é o model? Porque assim, a ordem que você coloca os includes aqui vai interferir nas chamadas. Um exemplo. O meu controller, ele vai utilizar um model, ok? Se eu colocar o controller antes, e eu declarar o controller aqui, controller, o que vai acontecer? O meu controller, quando tentar acessar o model, ele não vai achar as instruções. Por quê? Porque as únicas instruções que tem antes do controller é o de screen. Então, tem que ser declarado na ordem corretinha. Então, vou colocar aqui, model, view e controller, certo? Então, vamos lá, vamos criar aqui o model, que a gente não criou. Vou criar aqui, associar ele vaziozão, vou só deixar vazio sem comentário nenhum. Opa, vi o primeiro, criei o comentário, ativei, voltei, só dar o duplo clique, desejo criar o objeto, gravar, objeto local já está, que é o temp. Tá ok. Ativa. Pronto. A partir desse momento, todos os nossos includes estão aqui. Ou seja, tudo que eu preciso para que funcione o nosso report já está aqui. Então, nota que é chato criar os includes. Assim, demora um pouco mais do que você fazer o perform. Eu concordo. Mas em questões de organização, você já sabe exatamente onde você tem que ir. Se você quer fazer uma validação de tela, você já sabe onde ir, que é na view. Eu quero ver onde estão declarados os meus parameters, os meus select options, é no SCR. Se eu quero ir nos meus selects, é no model. Se eu quero ir no meu controller, que é na parte de gerenciamento e eventos do SAP, está dentro do controller. Tá, como é que a gente vai iniciar isso? Eu vou colocar aqui um data e vou colocar um global class controller. Por quê? Porque eu vou colocar uma variável que vai ser o meu controller. Por quê? Como eu falei para vocês, a porta de entrada da nossa classe, da nossa arquitetura, é o controller, ok? Então ele tem que vir primeiro. É nele que vai estar os eventos da SAP. Aí você me pergunta, mas que eventos da SAP? Agora a gente vai ver alguns que a gente pode utilizar, certo? Então, assim, para que a gente crie ele, a gente precisa ter a nossa classe controller, ok? Então, eu vou clicar duas vezes aqui e vou começar a codificar junto com vocês. Então, eu vou colocar o class, vou colocar o nome da nossa class chamada controller. Então, posso colocar aqui report controller, definition, end class, e vou colocar o class report controller, implementation e o end class. Ok? Então, assim, agora a nossa classe controller está criada. Então, vou colocar aqui que ele é do tipo dessa classe. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável, que é o GC Controller. E ele vai ser do tipo da nossa classe Report Controller. O que tem na nossa classe Report Controller? Nada, ela é uma classe em branca. Agora, a gente vai começar a implementar os eventos da SAP para iniciar o nosso LV. O primeiro evento da SAP é o Initialization, certo? O Initialization ele vai vir na hora que ele vai criar o nosso report, na hora que ele vai criar antes da nossa tela de seleção. Então, quando ele vai compilar e executar o nosso programa, ele passa no Initialization. É o primeiro evento que tem. Então, a gente vai fazer um Create Object, porque a gente tem que criar o objeto, né, do nosso controle. Se você tem alguma dúvida a respeito da orientação objeto, aqui na descrição do vídeo tem um link da playlist inteira. Então assista o vídeo da orientação objeto que eu explico exatamente por que tem que criar uma instância e etc. Ok? Então a gente criou um objeto, criou uma instância da nossa classe controller e eu vou chamar
agora um método qualquer, que é o initialization da nossa classe. Só que eu não tenho esse método não existe, porque a gente ainda não fez. Então, vamos implementar o método initialization da classe. Vou colocar o public section e vou colocar aqui methods e vou colocar o nosso primeiro método, que é o initialization. Quando eu declaro o cabeçalho do nosso método, eu tenho que ir na parte de implementação. Então, defini um método, agora eu tenho que implementar ele, que é o initialization and method. Pronto. A partir desse momento eu volto, está aqui o initialization, só ativar, e agora eu posso ativar, e o primeiro evento do nosso controller é o initialization. Então, qualquer validação que eu queira fazer, assim que eu vá executar o programa, o primeiro evento da SAP, que é o initialization, eu vou colocar dentro do controller a chamada, ok? Geralmente, o que a gente faz? Como é o initialization é uma validação de tela, a gente vai ter que validar algum usuário, alguma permissão, alguma coisa. Como é uma validação de tela, a gente vai chamar o initialization do controller, a gente vai chamar validações da view, ok? Então, eu vou pegar da view e vou chamar, vamos criar a classe aqui, class report view definition and class e class report view implementation and class. Beleza. Então, vou colocar lá o public section, porque é uma seção pública. E a gente vai colocar o methods chamado initialization também, ok? O que vai acontecer? Aqui a gente criou a classe view, ok? E nesse momento, como a gente criou a classe view, a gente implementou um método chamado initialization. A partir desse momento, a nossa controller tem que enxergar a nossa view. Então, o que a gente faz? A gente declara aqui a nossa view, que é o type-ref2 initialization. Desculpa, report view. Ele é um método. Então, o que a gente fez? Dentro da nossa controller, a gente criou a view, que é a nossa classe view, report view, que tem um método initialization também, porque o método que a gente tem que chamar não é o initialization do controller. Não, é na view. É um controle de tela. Se é um controle de tela, é view. Então, o que eu vou fazer é chamar a view initialization. Então, o que a nossa view vai chamar é um atributo meu próprio da nossa classe, MEI próprio. Vamos chamar o atributo view da nossa classe e vamos chamar o método initialization da nossa view. A partir desse momento, ele vai chamar a view. Só que, assim como a gente teve que fazer o create object do controller para poder utilizar essa variável, a gente também vai ter que fazer isso na nossa view, dentro da nossa controller. Então, a gente vai ter que implementar o método constructor, que é o primeiro método da nossa classe. Method. Então, aqui a gente vai implementar e automaticamente, quando a gente criar o objeto do controller, ele vai criar o objeto view. A partir desse momento, ele vai... O que a gente está fazendo? Quando eu crio esse objeto, automaticamente, tá vendo que a gente está criando o controller aqui, que é a nossa variável do nosso programa, automaticamente a nossa view está sendo criada também, a nossa variável, né? Para isso que a gente colocou no construtor, ok? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Quando o nosso programa executar, o método initialization vai chamar o nosso controller
E o nosso controller vai chamar nossa view e aqui a gente consegue colocar uma mensagem, por exemplo, uma mensagem information view chamada executada. Então, ativei. Quando a gente voltar no nosso programa principal e executar, view executada. Aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Porque o que a gente fez? A gente criou o nosso controller e chamou o método initialization do controller. Quando a gente entra nesse initialization, o initialization vai chamar um evento da view, porque é um evento de tela. Então, dentro do initialization é que eu vou começar a fazer validações diversas. Então, eu quero que o campo empresa seja obrigatório. Eu quero que visualizar se a empresa que o usuário está tentando filtrar, ele tem permissão para visualizar isso. Entendeu? A critérios de segurança. Geralmente é utilizado para isso. Ou então você quer esconder campos, fazer controle de tela, preenchimento de list box. Também são coisas que a gente faz, né, nesses eventos aqui. O próximo evento que a gente pode utilizar é o Add Selection Screen Output. É um outro evento da SAP. E aí aqui o que a gente coloca é o Selection Screen O para o output. Ok? Então dentro do controller a gente vai criar esse método. Dentro desse método a gente vai implementar daqui a gente vai chamar a nossa view, porque também é um evento de tela. E dentro da nossa view, a gente também vai ter que implementar o evento da SAP. Ok? E aí eu vou colocar aqui, não vou colocar, vou colocar initialization executado. Aqui o selection screen executado. Eu vou mudar aqui para... pode ser, deixar assim mesmo. Vou ativar os dois, então quando eu voltar aqui, ativar o controle também. Então, nosso controle está ativo. O que a gente fez? Vamos voltar. A gente criou um outro evento da SAP, a gente chamou um evento da SAP, que é o output, e aqui vai fazer validações depois que você faz o preenchimento, ele vai vir para cá, ok? Você faz o preenchimento da tela de seleção, ok? Então a gente coloca aqui, dá um duplo clique, a gente vai vir para dentro do controle e o controle está executando a view que vai chamar um evento, um método que foi denominado Selection Screen Output e ele vai fazer uma série de validações aqui. Lembra que aqui eu ainda não estou fazendo nenhuma validação, estou só declarando os eventos e criando os métodos para deixar a nossa classe completa. É óbvio que você não precisa criar todos os eventos quando você for fazer seu report. Você só vai criar os eventos que interessam a você. Eu estou mostrando como ficariam os eventos, né? Então, o outro que a gente tem é o Selection Screen, que é um outro evento da SAP, que eu vou colocar aqui como controller, e vou colocar um Selection e Screen, aqui já é outro evento, vou colocar aqui o Selection Screen, Method, Selection Screen, and Method. Mesmo jeito, vamos chamar view, porque isso é um método. Então, a validação de tela é um evento da SAP também de validação de tela, que a gente utiliza para a tela. Tirar aqui. Então, fiz a declaração tanto na view, controller ativei, está chamando também a view e o nosso programa principal também está chamando a view. Então, mais um evento finalizado. Aí agora a gente tem mais dois eventos que são fora da tela em si, né? São eventos que é o Start of Selection, ele vai literalmente
iniciar a seleção, ok? Então a gente vai colocar lá o controller e vamos colocar o start of selection, ok? Então vou criar esse método aqui, que é o start of selection, e esse cara todo report vai ter, tá? É o start of selection, porque nunca vi um report que não tivesse filtro, mas 99,9% tem filtro. Então vai entrar dentro desse evento do Start of Selection. Então declarei aqui, só que o Start of Selection ele é um evento que vai selecionar os dados. Startar a seleção. Se há um Start of Selection, se ele vai startar a seleção, não é mais view. Certo? O que ele é? Model. Então a gente vai colocar um model, type have to report model. Só que minha classe model não foi implementada, ok? Então a gente vai voltar, vamos para o model e vamos implementar ela. Class model, definition, and method, class model implementation, and method. Pronto. E aqui o que a gente vai fazer é colocar o public section e vamos fazer o methods e vamos implementar aqui o start of selection. E vou fazer a implementação do método and method. Pronto. E aqui a gente vai colocar um message start of selection executado. Type I. Ok? Então, a partir desse momento, a nossa classe model, and class and method, ó. Pronto. A partir desse momento, nosso model está implementado e a gente colocou a associação ao evento da SAP Start of Selection, que é um método da nossa classe, tá? Dentro do controller, nós temos a chamada do nosso Start of Selection e ao invés de chamar view, vai chamar o model e Start of Selection. Pronto. A partir desse momento, mais um método, mais um evento da SAP sendo tratado pelo nosso programa. Por último, a gente tem o End of Selection, que nada mais é do que a exibição do nosso LV. Então, o que a gente fez? São 3 tipos de eventos de tratativa de tela. Então, seja preenchimento, evento de clique de botão na tela de seleção, que isso a gente pode ver mais para frente, preenchimento de list box, etc. São eventos que estão dentro desses caras. O Start of Selection vai ser literalmente a seleção dos dados para a exibição do nosso LV. E por último, nós temos o End of Selection, que vai ser responsável por exibir o nosso LV. Então, se ele é exibição de LV, ele é view, ele é tela. Então, End of Selection, e vai estar dentro do nosso controller. Então, vou colocar aqui tudo na ordem, para deixar na ordem cronológica. Method. E aqui a gente vai chamar view novamente para executar o End of Selection. Vou aqui na view e vou implementar o method. E vou colocar uma mensagem também, só para a gente saber que o End of Selection foi executado. E a gente precisa colocar a definição do nosso método. A partir desse momento, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Faltou o ponto. Pronto. Agora a nossa view está completa. O nosso controle eu posso ativar novamente. E o nosso programa principal também. Nota que eu não tenho nenhuma variável global. A única variável global que a gente declarou foi a controller, certo?
O resto, tudo é variável que vai ficar dentro das nossas classes. Então, assim, se eu tiver o model e eu tiver que criar alguma variável dentro dele, eu vou simplesmente vir aqui e vou colocar variável tabela, type e o nome standard table e o nome da nossa tabela transparente. Então, assim, a única variável que nós temos global é o nosso controle. E aí, como é que o controle vai fazer esse gerenciamento? Ele possui duas variáveis dentro dele, dois atributos, onde nós temos duas classes. Lembrando que, além da view, a gente tem que utilizar o model também. Temos que criar o objeto model, senão vai dar dump. Então, se eu executar, start of selection executado, end of selection executado, e os outros dois são executados diretamente porque eles estão dentro do initialization. Quando você coloca dentro do initialization a mensagem, ele não abre como pop-up, tá? Ele vai abrir só com uma informaçãozinha lá embaixo. Ok? Então, baseado nisso, entendemos todo o conceito. Então, nós temos uma variável global, que é o controller, o resto está tudo dentro das nossas classes. Ok? Bom, pessoal, essa é a arquitetura que a gente utiliza para os reports da gente. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente realmente vai montar o report nessa arquitetura. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abração!